Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, dia 28 de outubro, finalizando aí mais uma semana. Ainda não finalizamos o mês, segunda-feira é o último dia do mês aí, teremos também as trocas das carteiras recomendadas aqui da DV Invest. Então, para você que não é assinante e gostaria de conhecer um pouquinho do nosso trabalho, aqui do lado tem o QR Code aí para você conhecer um pouco do nosso aplicativo. E falando em conhecer, para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest, faço parte do time de analistas técnicos e vou conduzi-los aqui nessa análise de fechamento. Falarei sobre o Ibovespa, o fechamento dele no dia de hoje, com leve queda, basicamente no 0 a 0 aí, de 0,09 de queda. Os ativos que foram solicitados no fechamento de ontem, tá? Então, se você já tem interesse aí em deixar outro ativo para segunda-feira no fechamento, coloca aqui nos comentários. E também já deixa aí o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Eu vou rodar a vinheta, você aproveita esse tempinho para fazer tudo isso que eu mencionei. Bora lá! Então, Ibovespa aí na tela para todos vocês. Para quem pulou a vinheta aí, para quem pulou tudo, deixa o seu joinha nesse vídeo aí, não vai esquecer. Ativos que serão analisados aqui: Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Cebav 3, Rail 3, BRKM5, JBSS3, BBDC4, VEG 3, Sabesp, LET 3, Via 3, CSNA3, CPLE 6, Sinqia e Magazine Luiza, MGLU 3, serão os ativos analisados aqui neste fechamento. Hoje aí o Ibov já fechou, os futuros também já fecharam, então hoje está tudo aqui fechadinho, mas tudo pode mudar também por conta das eleições aí, então a gente pode ter aí um gap de alta, um gap de baixa, enfim, e bastante coisa será alterada, tá? De qualquer forma, além do fechamento, a gente também vai ter o radar da semana no domingão, tá? Então fiquem atentos aí, o Dalton vai trazer para vocês. Inclusive teve um pedido de S&P 500 nos comentários, ele comenta também sobre S&P 500 no radar da semana, então dê uma olhadinha lá no domingo, combinado? Ibovespa no dia de hoje, como eu mencionei, basicamente estável, não veio para fechar acima da média, nem conseguiu testar a média aí no dia de hoje, que estava ali na região dos 114.945 pontos, muito menos aí tentar se aproximar para superar a máxima do pregão de ontem, né? Ponto assim que a gente pode levar como importante, conseguiu se sustentar ainda aí acima dessa região de topos anteriores aí na faixa dos 114 mil pontos. O semanal fechou em queda, 4,49% de queda, não perdeu a mínima da semana anterior, então continua dentro desse movimento de alta, mas enfraqueceu bastante aí por conta de ter invadido quase que 100%, foi bem próximo ali da mínima que essa semana chegou da mínima da semana passada. Então, como eu mencionei, enfraqueceu bastante aqui essa tendência de alta do curto prazo, apesar inclusive desse sinal de fundo ascendente que foi apresentado, a gente ainda trabalha aqui abaixo da média e podemos ter alguma sinalização negativa aí na sequência, se não conseguir voltar para cima dela. Então vamos ter que ficar de olho aí para ver se consegue pegar força aqui, né? Ou inclusive já anular aqui esse fundo que foi apresentado, que seria perder ali a região dos 112.575 pontos. Falando agora do mini índice, no dia de hoje, fechou em alta de 1,24%, fechou levemente aqui acima da média móvel de 13 períodos, abriu aí no dia num gap de baixa, inclusive, desde a sua mínima até o fechamento, basicamente, aí, que foi bem próximo da máxima, foram aí 2.588 pontos oscilados, né? Então, bem relevante aqui o candle de hoje, tá? Um candle representando bastante força aí na ponta compradora, depois de vir bem próximo dessa região de fundo também no 114.160. Gráfico de 60 mostra a região do gap que eu mencionei na abertura, conseguiu recuar para cima da média móvel durante o dia, na média móvel de 13 períodos, e agora, a última hora de pregão, aí, conseguiu confirmar aqui
uma sinalização um pouquinho mais positiva. Vinha apresentando um novo sinal de topo descendente que ameaçava voltar para baixo da média móvel de 13 períodos e conseguiu reverter essa sinalização de topo descendente, superando aí essa região de resistência dos 116.440. Então, bem relevante mesmo. Vamos ver se consegue dar continuidade aqui na segunda-feira, tá? Como eu mencionei, por conta das eleições, a gente pode ter algum gap um pouco mais forte, seja de alta ou de baixa. Se for de alta, a gente fica de olho aí para alguma compra num recuo do preço, ou fechando o gap aqui nos 117 mil pontos, ou lá no gráfico de 5 minutos, se for algo mais relevante, um recuo ali se aproximando mais da média móvel de 3 períodos e gerando uma nova sinalização de alta. Do contrário, se for um gap de baixa, inclusive perdendo aí a região dos 116, 113, algum repique de alta aí tentando se aproximar da média, da região de resistência aí dos 116 e 500 basicamente, gerando sinal de topo na sequência, seria uma possibilidade de olhar para a ponta vendedora. A partir das 8h45 da manhã, lá na segunda-feira, nós estaremos ao vivo, tá? Então, para comentar aí sobre a abertura de mercado, tanto do mini índice quanto do mini dólar. E por falar no dólar, no dia de hoje, o dólar apresentou aqui uma queda de 0,7%, se segurando aí na região da média móvel, tá? Então, chegou a abrir aí num leve gap de alta comparado ali ao seu fechamento de ontem, mas fechou em queda aqui, se sustentando na média aí. Gráfico de 60 minutos, aqui a região do gap que eu havia mencionado, veio corrigindo na média, gerou sinalização de fundo ascendente, inclusive, mas reverteu na sequência e veio buscar essa região de fundo, lá na faixa dos 280. Bateu naquela região e apresentou uma recuperação aí no gráfico de periodicidade mais abaixo. O gráfico de 5 minutos fica mais claro o que eu estou falando. Então apresentou um candle de força aqui. A gente pode ter algum repique aí na segunda-feira, tentando buscar a média aqui na faixa dos 322 e um possível novo sinal de topo, porque esse movimento de baixa aqui foi um pouquinho mais relevante também, né? Aqui nesse movimento todo de alta, a gente teve basicamente aí 8 candles, e nesse de baixo a gente teve 6, então um movimento um pouquinho mais forte aqui na ponta 6, não, perdão, peguei errado, 5, um pouquinho mais forte aí na venda, apesar de não ter perdido nada aqui ainda, né? De qualquer forma, gerou sinal de baixa aí abaixo da média, seria mais interessante focar na ponta vendedora. Conseguiu voltar para cima da média, fechou acima dela, teve superação de máximo e continuou dando sequência, focaria na ponta compradora. Como seria isso, Kaique? O sinal de topo seria próximo dos 316 pelo gráfico de 5 minutos, já seria uma possibilidade de tentar arriscar essa venda, e um sinal de alta acima dessa faixa de preço seria interessante aí para compra, se abrir um gap de alta principalmente aí. Lembrando, a partir das 8h45 estaremos ao vivo. Antes de partirmos aqui para Petro, deixa aí o seu joinha se você chegou agora aqui nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Petrobras, 1,18% de queda, perdendo aqui a mínima de hoje, 31,86, a mínima desse fundo que havia sido apresentado, 31,90. Então, para quem havia aberto aqui essa compra, hoje perdeu aí essa mínima mais uma vez, o que aumenta a chance de buscar a média lá do semanal na faixa dos 31,40 e já gerou sinal de saída aí para quem tentou ameaçar alguma compra. Bom, o semanal aqui bem próximo realmente, já tinha gerado sinal de saída aí também para quem estava comprado no médio prazo, e a gente pode ter a Petro aqui um pouquinho mais enrolada nas próximas semanas, antes de apresentar algum novo sinal positivo, caso seja apresentado de fato. Só anula a tendência de alta aqui se perder por enquanto a região do fundo nos 28,58. No gráfico diário, para quem está vendido aí, se por acaso ainda está vendido, stop acima da máxima de hoje nos R$ 33,12. Reforçando, a expectativa maior seria de continuidade do movimento, vindo testar a média do semanal ou ainda o fechamento do gap nos R$ 31,49. Falando da Vale, queda mais acentuada no dia de hoje, 4,88% de queda, perdeu aqui essa região de suporte da faixa dos R$ 70, era uma região de fundo e vários topos anteriores aqui que vinha sendo bem testada essa região. Esse gap aqui foi um gap de fuga, porque abriu já fugindo do suporte. Então a gente teve um gap abaixo desse nível de preço que poderia mais uma vez segurar aí. Então a gente tem esse gap de fuga que aumenta a expectativa de continuidade desse movimento nos próximos dias. Então essa região onde se encontra dos R$ 67,15 aí é um nível também de suporte, e depois dessa região a gente vai ter um gap lá embaixo
que também é no mesmo patamar de 2 fundos anteriores, na faixa ali dos R$ 64,70. Então, se der continuidade nesse movimento de baixa, seria uma possibilidade de novo suporte também. Para quem está vendido, stop acima aí da máxima de hoje, nos R$ 69,06. Não vejo possibilidade de estar comprado aqui no curto prazo, nem no médio prazo, porque também já estabeleceu aí um novo movimento de baixa, mais um candle de força aqui na ponta vendedora, aumentando aí, reforçando aí, né, essa expectativa mais negativa que eu mencionei lá pelo gráfico diário. Falando agora das recomendações de swing trade que nós passamos dentro do aplicativo DVinvest, a primeira delas, CBAV. Na ponta vendedora, nós estamos posicionados, hoje caindo aí 3,30%, perdendo a mínima do pregão anterior, então estabelecendo aqui um novo movimento de baixa, aumentando a expectativa de continuidade desse movimento em direção ao nosso objetivo. Então, continuamos posicionados aí neste ativo, buscando o nosso alvo. Temos também Raio 3 na ponta compradora, hoje aí subindo 1,34% e fechando na sua máxima acima da máxima do pregão anterior. Então, bem positivo aqui o fechamento de hoje em Raio 3. Fica melhor ainda se confirmar o pivô de alta na superação dos R$ 21,39. Isso reforçaria a expectativa de continuidade desse movimento em direção ao nosso objetivo também. Então, continuamos posicionados aí em Raio 3. Abrimos uma compra durante o pregão em Braskem, nessa sinalização de fundo que foi apresentada aqui próximo da média, depois desse movimento mais fraco aqui de correção, dado esses dois fortes candles de alta que foram apresentados anteriormente. Então, nossa expectativa é de pegar aqui um novo movimento de alta. Nosso stop está bem posicionado aqui na volatilidade, para quem gostaria de saber. Para quem quiser saber, está lá dentro do aplicativo DVinvest, tá? Nosso stop, nosso objetivo, quantos por cento do seu capital alocar nessa operação, tá tudo lá dentro para vocês assinantes. Então, estamos posicionados aqui na ponta compradora de Braskem. E também temos aqui uma compra, enviamos aí no final do pregão, em JBSS3, que hoje subiu 3,45%, vinha apresentando um novo sinal de topo, vinha fechando abaixo da média móvel de 13 períodos e hoje apresentou um forte candle de alta, voltando para cima da média e aumentando a expectativa de um novo movimento de alta em direção à média lá do semanal, próximo ali dos R$ 27,50. Vale ressaltar que o semanal está dentro de um movimento de alta aí, então a gente pode realmente ter essa continuidade que seria aí a favor da nossa operação do gráfico diário. Então estamos comprados em JBSS3. E agora pegando os pedidos de análise que foram solicitados no fechamento de ontem, primeiro deles, BBDC4, Bradesco, está dentro aqui de um repique de alta contra a tendência de baixa do gráfico diário, pode ainda buscar a região da média e de resistência de gap, fundo, fundo, topo, 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 tudo aí na faixa dos R$ 19,75. Então, todo cuidado aí para quem está comprado aqui nesse repique, vai reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente, porque ao testar essa região, a maior probabilidade será de um novo sinal negativo aí pela frente. Vale ressaltar que o semanal fechou abaixo da média com um forte candle de baixa também. Então, cuidado aí para quem estiver comprado aqui nesse repique. Já vale posicionar um stop aí abaixo da mínima de hoje nos R$ 19,11. Agora, VEG3, na sessão de hoje aí caindo 0,93%, mas segue dentro do movimento de alta, mínimas ascendentes aqui ainda. Para quem está comprado aí e não realizou lucro, stop abaixo da mínima dos 37,88. Perdeu essa mínima, vai gerar sinal de topo, que aumenta a chance de uma nova correção, o que seria natural aqui para o papel, dado esse movimento de alta a favor da tendência de alta. E eu olharia para uma compra nos próximos candles após essa correção, algo semelhante a isso aqui. Esse sinal de fundo próximo da média seria muito, muito interessante aí para uma compra no ativo. Então, se tem alguém interessado em compra, tem que aguardar ou essa correção lateral ou no preço que eu mencionei, gerando um novo sinal positivo aí. Não olharia para venda, mesmo que possa apresentar essa correção no preço, porque a relação risco-retorno não seria muito favorável. Suporte, que seria a região da média, já está bem próximo aí. E é um ativo bem forte tecnicamente, a favor aí da tendência de alta. Sabesp, na sessão de hoje aí subindo 2,43%. Sabesp que ficou bem enrolada aqui nos últimos dias, inclusive veio para testar a região da média.
teve uma nova superação de máxima e hoje confirmando um fechamento bem interessante, o maior fechamento de todos esses últimos dias anteriores. E o semanal também, vindo para fechar bem aqui, aumentando a chance de continuidade aí desse movimento de alta. Então, para quem está comprado ou abriu compra aí nos últimos dias, vale já reposicionar o stop abaixo da mínima de hoje, nos R$ 57,48. Porque se perder aqui esse candle que apresentou aí bastante força na ponta compradora, poderia voltar para baixo da média e ficar enrolado aqui mais uma vez. Então, bem positivo aqui o cenário para a Sabesp, vale só ir ajustando o stop aí nas mínimas ascendentes. Falando de Elet 3, também bem positivo aqui o cenário para Elet, estamos numa tendência de alta aqui no curto prazo. O gráfico semanal tinha deixado uma forte semana de alta na semana passada, tivemos uma semana de correção com muita volatilidade aqui, mas que ainda fica a expectativa de continuidade desse movimento. Pelo gráfico diário é possível visualizar isso. Chegou a gerar um novo sinal de fundo ascendente, se confirmar essa superação de máxima desse topo nos 48,97, confirma também um novo pivô de alta, reforçando esse viés positivo aqui que foi mencionado. Aí a próxima resistência vai ser ali na faixa dos R$ 49,60, que é aí o seu maior fechamento pelo diário, né, e pelo mensal ali, por estar na sua máxima histórica, né. Aí a máxima mesmo seria na região dos R$ 50,34. Então seguiria aí posicionado na ponta compradora se eu estivesse comprado. Via Varejo. No dia de hoje, alta de 3,75%, mais uma vez superando a máxima do pregão anterior aqui, tentando voltar aí mais uma vez também para cima da região de suporte dos R$ 3,00, conseguiu fechar nos R$ 3,04, mas precisa mesmo é confirmar um fechamento acima da média, relevante mesmo, apresentando bastante força na ponta compradora. Caso seja apresentado algo nesse sentido, a gente teria também uma nova sinalização de fundo no semanal, retomando um viés positivo, aumentando a chance de continuidade do movimento de alta que já vinha sendo apresentado também no médio prazo. Se alguém abriu compra aqui no dia de hoje, stop aí abaixo dos 2,84, tentando pegar esse movimento e ajustando bem os stops nas mínimas ascendentes, porque testou a região da média, pode gerar sinal de baixa novamente. Então, seria bom não dar bobeira aqui com esse ativo, tá? O movimento anterior de queda foi bem forte aqui na ponta vendedora. Temos agora CSNA3, ativo aí que caiu forte também no dia de hoje, 5,74% de queda, mas chegou a cair bem mais, né? Caiu ali basicamente 9,5%. A mínima de hoje foi em 11,82, a mínima do último fundo era 11,80, por 2 centavos aí, não perdeu ali, por 3 centavos na realidade, não perdeu a mínima do fundo. Então não conseguiu furar, mas foi bem negativo o que foi apresentado aqui na sessão de hoje. O que reverte aí esse viés negativo seria conseguir aí primeiramente um candle de força voltando a fechar acima da máxima desse candle de baixa de hoje e um outro na sequência voltando a fechar acima da média móvel aqui de 13 períodos. Que aí eu volto para cima da média, eu volto para cima dessa região de fundo. Do contrário, a expectativa seria de continuidade aqui desse movimento. Semanal segue aí dentro de uma tendência de baixa também, topos e fundos descendentes. Então, a expectativa maior seria de continuidade desse movimento. Para quem está vendido, stop acima dos R$ 12,81. CPLE 6 agora. Pregão de hoje aí, o ativo subindo 0,55, depois de um forte candle de alta do dia de ontem ali, subindo 3,86%, seria natural aí que o papel apresentasse certa correção, né? A gente pode ver aí que foi um candle que abriu aí abaixo do fechamento de ontem, chegou a cair um pouco mais também, né? E ficou aqui mais estável durante a sessão, ainda respeitando a região de resistência dos R$ 7,31, que é essa região de topo anterior. Mas o movimento de alta aqui foi relevante, mesmo que a gente tenha aqui uma correção em ABC, esse movimento que vem sendo apresentado aqui, a maior expectativa ainda seria de continuidade desse movimento em direção às próximas resistências. A primeira delas na faixa dos R$ 7,40 e depois bem mais acima no R$ 7,72.
Então, bem positivo mesmo, até pelo semanal, fechando 2 semanas consecutivas de forte alta, fechando acima dessa região de topo. Então, vai aumentando mesmo a chance de continuidade do movimento até a região acima que eu mencionei. Para quem está comprado aí, é possível trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje no 7,17. Para a nova compra, o ideal seria alguma sinalização de alta depois de testar a média. Então, eu aguardaria se eu estivesse de fora. Sinqia. Eu lembro de ter lido esse comentário ali no fechamento de ontem. Se não me engano, é alguém que está posicionado na ponta compradora. Sinqia teve um movimento relevante de alta, apresentou correção, tentou gerar sinal de fundo ascendente, reverteu esse sinal de fundo ascendente, testou a média do gráfico semanal, se segurou e agora um novo movimento de alta vem sendo apresentado. Para quebrar aqui essa tendência de baixa que foi estabelecida com esses últimos dias, precisa voltar para cima da máxima desse topo, que fica na faixa dos R$ 20,63. Essa oscilação acima anularia essa tendência de baixa e geraria um novo sinal de alta aqui no gráfico semanal. Então seria muito positivo se isso fosse apresentado. Então, se eu estivesse comprado, eu ainda seguraria minha posição, mas já mantendo o stop abaixo da mínima de hoje, nos R$ 19,61. Porque se gerar essa perda de mínima, confirma um novo sinal de topo descendente a favor da tendência de baixa que já vem sendo apresentada. E aí eu não gostaria de estar mais dentro desse papel, porque pode dar continuidade aqui nesse movimento. Então ficaria bem esperto aí com relação a esse movimento. Dá para ficar posicionado ainda, para quem está comprado, mas ajustando o stop aí para não tomar alguma revertida aqui no papel. E por fim, MGLU3 vai ser bem semelhante ao que eu falei de Via Varejo, né? Mas MGLU3 apresentando um pouquinho já mais de força no curto prazo, fechando acima da média móvel. Teve um candle de baixa só que veio para fechar abaixo ali daquele suporte de fundos anteriores e no dia seguinte já fechou acima e hoje fechando acima da média. O semanal também segue nesse processo de correção e ficaria excelente aí se gerasse um novo sinal de fundo. Inclusive para quem está interessado em compra de médio prazo, essa aspiração de máxima dos R$ 4,47 seria uma possibilidade de compra, colocando o stop abaixo do fundo que possa vir a ser formado nos R$ 3,87. Se tem alguém posicionado na compra no curto prazo, stop abaixo da mínima de hoje, nos R$ 4,09. A próxima resistência vai ser essa região de topos anteriores, ali na faixa dos R$ 4,78 e depois um pouco mais acima nos R$ 5,37. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Desejo aí um excelente restinho de sexta-feira, um excelente final de semana para todos, sabadão, domingão. Não esqueçam, tem o radar da semana no domingo. Você que não deixou o seu joinha durante todo esse vídeo, clica aí agora para ajudar a gente aqui no canal. E aproveitem aí para descansar. Segunda-feira estaremos de volta aqui com a nossa live a partir das 8h45 da manhã. Combinado? Um grande abraço mais uma vez e até mais.